Olá pessoal, eu sou Marcelo Torres, eu sou da equipe da 99 Jobs e a gente vai falar um pouco hoje sobre empowerment, uma palavra bonita, bacana para dizer empoderamento. Vamos lá, empowerment é um conceito que cresceu muito nas empresas nos últimos 20 anos, quando as empresas passaram a precisar que as pessoas tomassem mais propriedade daquilo que elas fazem, se tornassem mais protagonistas, em alguns lugares chama até de intraempreendedores. É quando a pessoa realmente é dona daquela atividade, daquela tarefa, daquela responsabilidade. Como que desenvolve isso? Por que isso é importante para a empresa? Vamos dar uma olhada rapidinho. As empresas hoje estão cada vez mais enxutas, as áreas têm equipes menores e elas precisam que cada pessoa tenha realmente uma proatividade, que essa pessoa se comprometa, que ela seja o guardião, o representante da área, do projeto ou da atividade sobre responsabilidade. E ao fazer isso, a pessoa precisa entender que acabou, depois dela não tem mais ninguém naquela sala ou naquele momento que vá responder por aquele assunto. Sempre você vai ter a estrutura, a hierarquia, os gestores, as equipes que colaboram, mas a ideia é que cada pessoa, naquele momento, na atividade que está sob responsabilidade dela, ela seja um protagonista, ela seja um intraempreendedor, ela seja alguém que lidera, que puxa à frente e faz as coisas acontecerem. Vamos dar uma olhada do que significa isso na prática. Você já percebeu um gestor ou um líder da empresa que tem verdadeiro paixão, ele tem um domínio naquele assunto que ele fala. Quando você vai para uma reunião com ela ou com ele, você percebe que ele domina o assunto, que ela fala com empolgação, que ela sabe exatamente o que precisa ser feito, quais são os próximos passos. Parece que ela é dona, ele é dono daquele projeto, ele é dono daquela área, conhece tudo, tem domínio, tem conhecimento, envolve as pessoas, mobiliza as pessoas. É óbvio que tem estilos diferentes, tá? Nós não estamos falando de uma pessoa só que é expansiva. Há pessoas que fazem isso de uma maneira até mais intimista, mas o ponto é, aquela pessoa tem domínio, ela exerce uma liderança, um reconhecimento da responsabilidade que ela tem daquele assunto. São pessoas que a gente reconhece nelas esse empowerment. Ela está representando a empresa, ela está dando conta daquele assunto e, portanto, ela está vendo pessoas, mobilizando recursos, administrando o tempo para que as coisas necessárias para aquele tema aconteçam. O oposto disso é um comportamento muitas vezes de vítima. E eu vou contar a figura da vítima dando uma ilustração. Já observou que todo filme, toda novela, toda série, desenho animado, você tem sempre o vilão e você tem a vítima? E aí no meio do caminho aparece um herói, uma figura que é um protagonista que ele vai livrar a vítima daquele vilão. Essa é a realidade que a gente encontra de maneira figurada no dia a dia do trabalho. O vilão são os dilemas, as dores, os problemas, os desafios que a gente tem para fazer as coisas acontecerem, para cumprir o nosso objetivo e até ter a nossa realização pessoal. E a vítima é muitas vezes a pessoa que olha para a situação, olha para o vilão e fica se lamentando, ela fica se vitimizando, ela fica olhando para aquela coisa e se sente inoperante ou reclamando ou dizendo que se tivesse alguma coisa a vida dela seria melhor. O protagonista é aquela figura que entra muitas vezes como um herói ou uma vítima que se transforma em herói porque ela toma nas mãos as rédeas de resolver o problema. Essa pessoa, no nome bonito de dizer, ela está tendo empowerment. Na prática, ela está saindo de um estado de vítima, de vitimização, de reclamar da vida, de reclamar de si, de reclamar de recursos ou de pessoas ou de situações e ela está se tornando um protagonista. Na tragédia grega, no teatro, existe sempre a figura do protagonista e do antagonista. As histórias mais interessantes, elas sempre percorrem esses dois dilemas, né, esses conflitos entre esses dois personagens. E o protagonista é aquele que está sendo o autor do processo, é ele que está tomando a frente do caminho. Vou dar uma explicação que é mais interessante para vocês e mais divertida. Imagina uma luta de boxe ou uma luta de MMA. Em geral, você tem aquele que tem o título e você tem o desafiante. O desafiante está querendo tirar daquele protagonista o título dele. Então ele entra no ringue ali, ou no octógono, para aquela disputa. E o desafio dele é se provar mais ativo, mais potente, mais vitorioso do que aquele que detém o título. É uma simbologia para dizer o seguinte, os problemas que são os vilões que estão ali, os dilemas, os desafios, as respostas que ainda não foram encontradas, são aquilo que a gente encontra como um desafiante. Você no trabalho, você está desafiando o status quo, você está desafiando aquilo que está estabelecido e está criando caminhos, soluções, respostas, por isso que as empresas precisam de pessoas jovens, oxigenadas, que
têm coragem de romper com o estabelecido, mas que elas precisam ser protagonistas, elas precisam assumir a responsabilidade. Um exemplo muito bom disso é quando você está na empresa, vai para uma reunião e o estagiário ou o trainee está trabalhando naquele projeto e daqui a pouco uma pessoa fala assim, puxa, aquela pessoa, ele é estagiário, e aquele ar de surpresa significa que aquela pessoa está sendo tão protagonista, ela está se empoderando tanto das suas responsabilidades, das suas tarefas, das suas entregas, e que as pessoas olham e se surpreendem. Às vezes se surpreende porque ele não tem um cargo de gestão ou porque não tem um cargo de diretoria, mas a pessoa está sendo ativa, ela está puxando a fila para as coisas acontecerem. Legal, mas tá bom, como é que eu desenvolvo isso? O desenvolvimento disso vem de vários caminhos, mas especialmente da sua relação com o seu gestor e da sua relação com colegas, os pares que vão te dar feedback e você vai observar e aprender o quanto você está sendo proativo ou quando você está sendo só refém ou vítima da situação. Conversa com o teu gestor, conversa com teus colegas e troca informações e pede dicas de como você pode fazer melhor isso. Você pode, por exemplo, estudar mais um assunto antes de ir para uma reunião, você pode envolver melhor as pessoas e engajá-las naquele projeto que você está trabalhando, você pode chegar antes de uma reunião para que as pessoas entendam o senso de responsabilidade e urgência que você quer dar para o assunto, você pode ajudar as pessoas a dividirem melhor as tarefas e colaborarem entre si. São formas ativas de você representar a sua área, representar o seu projeto ou o assunto que você está tocando dentro da empresa. As empresas precisam e precisarão cada vez mais dessa figura de protagonista que tem empowerment, que no fundo é um empreendedor interno da organização. Boa sorte, espero que ajude vocês.